pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Jonas Vieira e eu sou idealizador do Manual do Candidato, certo? Se você vai concorrer agora então às eleições de 2020, preste atenção nessa dica que eu tenho para você. Muito importante, em todas as eleições nós vemos inúmeros carros estampados, né, atrás, ali aquele perfurite, né, aquele adesivo micro perfurado ou perfurado, como algumas pessoas dizem. Então, o que acontece? Esse tipo de adesivo, ele é permitido na pré-campanha? Não, não é permitido na pré-campanha, tá? Mas ele é permitido na campanha eleitoral, que começa a partir do dia 16 de agosto. Algumas coisas devem ser levadas em conta, tá, na hora de confeccionar esse material. Primeiro, que ele não pode ter mais do que 0,5 metros quadrados, ou seja, meio metro quadrado. Então, ele é um adesivo, todos vão ter o mesmo tamanho. Ah, mas o vidro do meu carro é gigantesco. Não importa, ele vai ter que ter um tamanho padrão e todos serão do mesmo tamanho, certo? Ah, ultrapassou o vidro do meu carro? Corta, mas eles vão ter o mesmo padrão. No máximo, ele pode ter meio metro quadrado, certo, pessoal? Bom, dentro do perfurite, então, dessa arte, né, que você vai fazer, deve constar o CNPJ de quem fez, né, quem imprimiu aquele material, e se algum terceiro também fez aquela arte, né, ou foi pago por alguma agência, etc. Todas as pessoas que compuseram aquela confecção, da confecção da arte, tá, até a impressão do material, deve constar o CPF ou o CNPJ dessa pessoa no material, tá? Bom, um detalhe muito importante que vem sido debatido entre os tribunais é a questão do uso do perfurite no Uber, tá? Bom, para quem não sabe, Uber é um carro, né, um bem de uso comum, um popular, como se fosse um táxi. Táxi a gente sabe que é um permissionário, tá, do transporte público, do municipal, e ele não pode, tá, ter adesivos de propaganda política. O táxi já vem, né, não podendo há muito tempo. Então, o que acontece? O Uber, ele entra na mesma categoria. Ah, mas por que eu digo que o Uber entra na mesma categoria se ele é um bem particular? No documento ele diz que é um bem particular. Bom, ele é um bem de uso comum e alguns tribunais têm entendido que por ele ser um bem de uso comum não pode ser feito campanha política, certo? Bom, ademais de tudo isso, o que acontece? A própria Uber, ou o próprio Uber, tem uma legislação interna, ou seja, as políticas, né, do Uber, que não permitem que o motorista ele tenha esse perfurite, essa propaganda, né, seja qual ela, de cunho comercial qual for, né, não permite que o Uber tenha essa propaganda, certo? Então, se você é Uber, vai se candidatar, pense bem antes de colocar um perfurite no seu carro. Se você apoia algum candidato, pense bem, isso pode causar sua expulsão da plataforma, tá? Bom, aí um crime eleitoral. Bom, eu já não vou chegar a tanto, porque isso não é um consenso geral de todos os tribunais, cada um vai julgar caso a caso, tá? A minha sugestão é não coloque, certo? Por que não colocar? Bom, como eu falei, é um bem de uso comum, tem a legislação do Uber que proíbe, né, a legislação, as políticas, né, internas para você fazer parte da plataforma, ela proíbe, certo, pessoal? Então, essa dica que eu deixo para você, se você é Uber ou você vai apoiar alguém, né, ou você mesmo é um candidato a vereador, não coloque o adesivo, tá? Você tem uma gama de outros apoiadores que o pessoal pode estar colocando o seu adesivo, porque se você apoia um candidato, você Uber apoia um candidato, ou você tem a sua candidatura e alguém se sentiu lesado ou prejudicado porque tem uma ideologia diferente, andou no carro com aquele perfurite, ah, vão me ver descendo no carro com fulano, ele é de extrema direita e eu sou de esquerda, então pode gerar um desconforto, aquela pessoa pode fazer uma péssima avaliação no Uber, ela pode denunciar esse motorista para Uber, então pode gerar uma série de dor de cabeça que às vezes não vale a pena, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje, né? Se vocês têm alguma dúvida em relação ao que pode ou que não pode na campanha eleitoral, deixa a sua dúvida aqui embaixo
e eu vou estar gravando material para vocês, fazendo um conteúdo bem bacana para estar ajudando você, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.